Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês. Como eu disse, hoje vamos falar sobre um tema muito abordado dentro das igrejas. Me refiro ao assunto dos maus olhos. Bom, geralmente quando uma pessoa questiona a atitude de uma instituição ou da própria liderança, automaticamente se voltam para aquela pessoa, insinuando que ela então está tendo um suposto maus olhos, quando na verdade esse tipo de, digamos que esse tipo de título atribuído a quem questiona é equivocado, porque a questão de maus olhos não tem nada a ver com questionar o procedimento de uma liderança, principalmente quando esse procedimento é errôneo. Eu quero que você atente juntamente comigo à passagem que está em Mateus capítulo 6, do versículo 19 em diante, para nós não perdermos o contexto. Ele diz assim, o Senhor Jesus falando, tá? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Primeiro alerta. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo, todo o teu corpo, será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, ou porque há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Não podeis servir a Deus, olha isso, e a Mamon. Bom, o Senhor Jesus ele trouxe algumas observações quando proferiu a questão dos maus olhos. Ele não falou de ter maus olhos quando você indaga alguém sobre um mau procedimento ou sobre algo que não está soando bem. Mas ele orientou que observássemos a questão dos nossos olhos, ou seja, de todas as nossas intenções, as nossas inclinações, as nossas aspirações, para que não incorramos no erro de muitos, que tendo olhado para o material, desprezaram o espiritual. Tendo olhado para o reino desse mundo, desprezaram o reino de Deus. Passaram a amar as riquezas, passaram a correr atrás do poder que esse mundo supostamente oferece, que é transitório e passageiro. Mas ainda assim amaram esse poder, abrindo mão de toda a glória que lhes estava proposta. Isso é a questão, ou essa, melhor dizendo, é a importância de se observar se os seus olhos são bons ou se eles são maus. Porque se os seus olhos forem maus, certamente eles te conduzirão para caminhos errôneos que vão posteriormente te levar às trevas. Se os seus olhos forem bons, por mais que você contemple o que esse mundo sugere e oferece, mas você ainda assim conseguirá caminhar para a luz. Ou seja, você vai ter facilidade para renunciar o que esse mundo te oferece em prol daquilo que está proposto em relação ao reino de Deus e posteriormente ao reino dos céus. Então a questão de ter maus olhos não tem nada a ver com o que muita gente pensa. Muitos atribuem ter maus olhos quando você vê um comportamento errado na liderança. Você não pode questionar como se eles fossem perfeitos. Tem inclusive uma tese, né? Aquela tese que fala que o líder de uma certa igreja é infalível, o Papa é infalível, quando na verdade é um homem, um ser humano sujeito a erro como qualquer outro. Tem lá a sua relevância dentro da sua igreja, respeitado, amado pelos seus seguidores, porém é um homem que erra, falha, tropeça, adoece, sente, chora, sorri. Não é alguém infalível ou alguém plenamente perfeito.
Então, muitas pessoas se consideram dessa forma, que o que elas fazem é o que Deus quer que seja feito, quando na verdade Deus disse, olha, eu não mandei ninguém fazer nada disso. E o interessante é que o Senhor Jesus, ele coloca uma observação. Ninguém, versículo 24, pode servir a dois senhores. Olha esse detalhe, porque às vezes as pessoas elas querem levar consigo um mundo paralelo. Elas querem a Deus, mas ao mesmo tempo elas querem o que o mundo oferece. E elas querem levar isso junto. Não dá, é impossível. Não tem como. Ele diz, é impossível servir a dois senhores. Olha o que ele acrescenta agora. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Olha que interessante isso. Muitas pessoas são quem tem colocado Mamon dentro dos templos. Falam para que os membros não façam, fala para que os membros desprezem, mas quando eles dedicam 100% do seu tempo em busca do Mamon, que é o poder que esse mundo oferece, está ali. O poder do dinheiro. Mas se você questionar, quem está com maus olhos é você e não eles. Então a questão dos maus olhos, ela não te priva, ou dos bons olhos, melhor dizendo, não te priva de você questionar. Se você está vendo algo errado e esse algo está confirmado perante a lei, porque existe a lei dos homens e ela é válida. Se está confirmado algo de errado, está errado. Pode ser para mim, para você, para quem for. O certo sempre será certo. O errado sempre será errado. E nem tudo é o diabo. Não adianta eu vou ali, eu mato uma pessoa, ou eu faço uma injustiça e depois eu vou lá e falo, olha, foi o diabo. Não. Não é o diabo, fui eu quem fiz. Fui eu quem fiz. E se o diabo teve liberdade para conduzir os meus pensamentos, a culpa também é minha, porque eu dei liberdade para isso. Então, a justiça agora prendeu o Vital porque o Vital cometeu um crime. A justiça está perseguindo ele porque ele é um servo de Deus. Negativo. Se tem um erro, eu tenho que responder pelo tal. E isso não é o diabo, é a lei, é a justiça. Então, atente, não que você vai agora ficar procurando pelo em ovos, até mesmo por questão de segurança da sua própria fé, é bom você se ater. Daí a importância de você ter o novo nascimento. Porque o que é nascido de Deus, ele é conduzido pelo Espírito Santo. Então ele está seguro. Ele sabe se posicionar diante de uma situação como essa. Mas também ele não vai deixar se levar por nenhum tipo de engano. Então ter bons olhos é você olhar e caminhar na direção daquilo que é saudável para a sua alma. E os maus olhos está relacionado ao fato de você caminhar para aquilo que vai te fazer infeliz, que vai te colocar numa enrascada e ainda condenar a sua alma. Então procure ter sempre os bons olhos. Que o Espírito Santo te abençoe e te ilumine. Espero ter esclarecido, te ajudado de alguma forma, falando sobre esse assunto nessa manhã ou no momento em que você assistir esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário e que Deus te abençoe poderosamente.